Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Vamos fazer uma análise aqui rapidinho e vou tirar uma dúvida de alguns alunos que tiveram na quinta-feira referente à tendência. Bom, o mercado depois do dia 10 de fevereiro, né? Ele fez uma subida linda, né? De ali 2, 3 dias subindo, deu quase 6.000 pontos, acho que foi isso que a gente calculou, deixa eu ver aqui. Vamos confirmar essa subida desde esse fundo aqui até esse topo. 6.235 pontos, tá? O mercado vem corrigindo isso aqui. Essa formação, até um pouco atípica, né? Ocorreu em que o pessoal compra barato, né? E tenta vender caro. Essa de comprar barato, né? Mais nessa região aqui, olha o tamanho desse mercado aqui, desse gapzinho, né? Fechando a xícara, fechando aquele movimento de xícara que a gente fala. O movimento tem quase um W aqui, né? Mas ele não faz um fundo tão bonito, mas ele tenta fazer um W. O meio teria que ser um pouco mais alto, né, do que essa região, mas configurou ali milimetricamente. Né? Bom, então teve essa subida maravilhosa aí de alguns dias. A tendência é o mercado vender caro, né? Vender mais caro do que comprou. Então, se o maior volume comprado está aqui embaixo, aí o pessoal vende e mantém o preço nessa lateralidade para poder ter o seu lucro, né? Então, chega um momento que compra mais um pouco para vender, daí tem outras negociações ocorrendo, enfim. Mas aqui nessa região do dia 27 foi bem interessante, por quê? Quando eu olho o dia 27 de uma forma isolada, eu confirmo que ele é um dia comprador, né? Mesmo uma macro vendedora. Embora ele esteja dentro do preço do dia anterior, né? Ele faz topos e fundos ascendentes. Então, eu tenho a abertura do mercado nessa região, com o primeiro candle violado na mínima e na máxima, que nos dá uma previsibilidade de que em algum momento eu vou ter uma venda, se ele iniciar comprador, né? Então, se eu marcar os 50% do primeiro candle, ele faz um pullback, faz o formato do N, faz o reteste e compra, né? Depois ele volta retestando regiões, o rompimento desse pivô da abertura, ó, ele retesta de novo, faz de novo, até ele começar a se desprender. Na verdade, ele vai desprender mais lá pelas 2 horas da tarde, né? Mas, claro, quem comprou o rompimento do candle 1 ou 50% no reteste, deu para segurar aí uns pontos legais, lembrando que as saídas, né? Quais são os alvos para cima? Se eu tenho uma barreira, mais fácil. O alvo para cima é o fundo do pivô do fechamento, depois 50% do pivô do fechamento e a liquidez do topo, né, do fechamento e o gap que ele fecha. Então, assim, sustentar essa compra na tentativa de buscar de 500 a 1.000 pontos, pelo menos, né? Quem levou até as máximas aí tirou seus 1.000 pontinhos, com certeza. Até porque vai muito da entrada, né? A gente não deve comprar aqui nesses topos, né? A gente deve esperar um fundo se formar, fundo duplo, se for o caso, ou o N, né? Um reteste no N, ok? Que é o que ele fez. Quem estava usando o RSI pode ver por divergências de RSI para fazer as entradas. Tá, ok, aqui tá ótimo. A gente tá com uma boa leitura, levando esse mercado com essa tendência compradora, tá? Então, a gente pode marcar esses fundos, né? Marcar essas regiões e observar que teve um momento em que essa região ela é rompida, né, para cima, depois ela é rompida para baixo, né? Levando em consideração como isso aqui sendo um canal, né? Olha, ele rompe para cima, chega na pega de liquidez e depois ele rompe para baixo, né? No fundo. Então, esse canal ele deixa de ser válido. Foi rompido, né? Foi descartado, já foi trabalhado dentro dele. Bom, ok. Mas o que mais importa é o que o mercado faz depois que ele fecha o gap, né? Então, vamos lá. Qual que é a regra do gap? Não na abertura. Eu digo as regras dos gaps, como trabalhar gaps
dentro do leilão, das 8 horas ali de leilão que a gente tem para trabalhar. Porque praticamente 1 hora a gente faz a abertura e se posiciona. Mas depois esse posicionamento pode mudar, tanto que a gente sempre fica esperando uma reversão quando a gente tem um candle de abertura assim. O melhor é sempre esperar ele fazer um grande topo, né? Sempre um grande topo. Quando o mercado começa a lateralizar e a gente identifica um zigue-zague dentro de uma região, que ele faz assim, ele fez um topo, vai para o meio, faz de novo, bate em cima, não rompe, volta para um fundo. Então, a gente marca esse topo que deu de 2 a 3 toques, tá? Ou no topo ou no fundo, para a gente considerar um caixote, pelo menos 2 toques. Então, ele faz 2 toques em cada lado, né? Então, a gente tem 2 toques em cima, 1, 2 toques embaixo, esse não toca, esse é o terceiro, e ele vai. Lembrando que, normalmente, o terceiro toque tende a romper, é uma tendência, né? Acredito que ele rompeu um pouco mais. Faz a nossa linha de 50%, e aí a gente vai analisar. Analisa qual é a região que tem mais candles, né? Qual é a região que eu tenho mais candles? Então, aqui está um concentrado muito forte na parte do quadrante superior, dos 50%. Depois ele mergulha profundo, faz um toque, não fura, olha, ele já volta rápido para cima. Novamente, ele fica trabalhando na linha dos 50%, testa de novo o fundo, um comprador posicionado joga para cima novamente, joga para baixo, não chega nem a tocar no fundo, joga para cima, ou seja, ele está me dizendo que ele quer romper para cima, né? E por que isso? Porque eu tenho um gap aqui, ó, nessa região da abertura para fechar, tá? E o que acontece depois que ele consegue, então, fechar o gap, né? Subir, né? Realmente encostar ali no primeiro candle, porque o gap ele é fechado quando ele encosta no preço do fechamento, né? Vocês lembram disso? O preço do fechamento não é aqui embaixo, né? Embora aqui eu tenha um fundo com liquidez, o preço do fechamento tá em cima aqui, ó. Tá? Ou seja, eu só considero que ele fechou o gap quando o preço passou dessa região. Então, ele fura o caixote para buscar fechar o gap, ele fecha o gap, tá? Quando ele fecha o gap, ele vem tomar a liquidez desse caixote aqui, ó, do dia anterior, ó. Ele ficou um tempão lateral, ó, da 1h pouco da tarde até praticamente a hora do fechamento, né? Onde ele faz esse movimento aqui em xícara, né? Que é quase um W, mas não é bem um W, porque o meio não está bem formado, então não é. Tanto que ele deu venda na abertura. Ok. Fechou o gap, pegou liquidez dessa região aqui, né? Pegou essa liquidez. E a partir de então eu considero que o mercado é vendedor, tá? Por isso, pelo movimento macro, somente pelo movimento macro, tá? Ok, na verdade, então eu posso dizer que ele é mercado comprador e vendedor. Então a gente tem que ter muito cuidado na abertura, porque se ele abre para cima, tá, e rompe topo, eu vou comprar. E se ele abre para baixo e rompe fundo, eu vou vender nesta configuração de mercado, tá? Mas é claro que eu sempre vou dar prioridade para entrar numa operação em que está alinhado com o movimento macro. É claro, o macro é vendedor. E o que é o macro? O macro é isso aqui, ó. Todos esses dias anteriores. Então, eu tenho um topo maior no dia 26. No dia 27, eu tenho esse topo que não chega a romper, não chega a ficar acima. Então, eu não posso dizer que é comprador. O topo tá abaixo, o fundo tá abaixo, ou seja, ele é vendedor na macro, né? Ok, então o que eu espero desse dia, do dia 28, então, né? Já que o dia 27 ele foi comprador e vendedor. Eu espero ele se alinhar com a macro para entrar. Então, quando ele entra já abaixo do pivô, abaixo do caixote, ó, abaixo do caixote do fechamento, que eu posso considerar essa região aqui, ó. Quando ele entra nessa região abaixo do caixote do fechamento, abaixo dessa região, ó, que ele deixa esse pavio, tenta subir, não consegue fechar, e aí ele falha essa região, aqui eu já vendo, ó. Eu já vendo 50% dele na hora, eu não espero ele formar. Eu já vendo essa região, tá? Só que quando eu faço essa venda, ó,
eu faço essa venda, eu lembro que por ele ter sido comprador e vendedor, ele pode em algum momento, mesmo que ele não tenha configurado aquele primeiro, o primeiro candle do dia com a máxima e mínima rompida, né? Mesmo que não tenha configurado, ele pode voltar nessa região aqui, ó. Ele pode querer voltar nessa região para fechar o gap. E se ele não ganha esses topos, tá? Se ele não ganha esses topos, só busca liquidez, que é o que ele faz com esse agulhamento aqui, ó. Ele busca essa liquidez só com esse agulhamento, rejeitando que vai subir. Aqui é onde eu espero correr a configuração para venda, tá? Eu espero. Por que eu tenho que esperar a confirmação sempre? Em todas as operações a gente vai esperar a confirmação, exceto no trade de abertura, tá? Trade de abertura, romper os 50% do primeiro candle para cima ou para baixo, eu vou entrar. Se tiver a favor da minha leitura, né? Então, abaixo dos 50% do dia anterior, abaixo de um caixote, no pivô de fechamento, eu posso vender direto. Não preciso esperar confirmação, não preciso esperar reteste. Embora esse candle aqui tenha tentado fazer um reteste, tá? Bom, quando ele muda para N, aqui, ó, nessa região, que ele faz um N, ó. Aqui, ó. Faz um N, ó. Ele faz um N, daí ele não rompe na hora, depois ele faz um rompimento. Aqui nessa região ele pode deixar um favor gap, ó. Tá deixando um favor gap comprador, tá? Tá deixando um favor gap comprador. Ele tá deixando uma dívida aqui, na verdade, né? Uma dívida nessa região. Quando o mercado deixa a dívida, que eu falo para vocês, existe às vezes a necessidade dele voltar e fechar essa dívida, né? Então, eu espero o quê? Eu espero ele fechar o gap. Se ele fechar o gap, ele vai seguir a tendência vendedora, que é a macro. Se ele seguir essa tendência vendedora macro, só observando a confirmação, quando ele não rompe nenhum topo anterior válido, ele deixa um pavio de negação de tendência de alta. Ele lateraliza. E quando ele lateraliza, ele está tentando montar uma estrutura de venda, tá? Que é aquele M. Deixa uma dívida, ou seja, eu tenho um alvo para baixo. A partir do momento que o mercado deixa essa dívida, eu tenho um alvo para baixo. Segundo, ele deixa o favor gap vendedor. Deixa eu ver. Não deixou. Se tivesse um terceiro candle vermelho, seria o favor gap vendedor. Não deixa o vendedor, mas deixa a dívida. Então, eu fico de olho nessa região, o mercado pode vir buscar essa região aqui, tá? Bom, ok. Então, agora a gente vai observando a estrutura que o mercado está fazendo, né? A melhor estrutura é rompe topo, rompe fundo, testa 50% aí desse lado. Sempre assim. Olha que fácil isso. Ó, se vocês decorar isso aqui numa lateralidade, vai ser muito bom. Rompe topo, rompe fundo, testa 50 e aí escolhe o lado, tá? Se tiver alinhado com a macro, melhor. Entenderam? É isso. É isso, a estrutura que a gente precisa é essa. Essa estrutura aqui tá fazendo um M, né? Se eu for pegar dessa perna de subida, ele tá fazendo um M. E o M é a estrutura vendedora. Se ele fizesse rompe topo, rompe fundo, testa 50 e formasse o W ou o N de navio, seria comprador, né? Mas, então, não é o que acontece. Bom, depois que ele paga essa dívida, que ele desce, tá? É normal o mercado vir retestar as regiões, né? Desse rompimento aqui, dessa nova estrutura. Aí a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar favor gaps formados. A gente sabe que a tendência é vendedora agora, porque ele fechou gap, então ele se alinhou com uma tendência mais macro. E, que nem eu falei, embora o dia 27 fosse comprador, ele está trabalhando dentro do preço do mercado vendedor, tá? Ele está trabalhando. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em persistir, que às vezes a parte que persiste não dá a cauda à venda, né? Mas assim, por quê? Porque a gente tem que olhar 2, 3, 4 vezes o macro. E ir olhando candle a candle, a estrutura. É uma análise mais demorada, é uma análise mais difícil no sentido de contexto, mas é uma análise bem mais assertiva. A gente está num período de correção do mercado. Essa correção pode, inclusive, buscar liquidez da época da pandemia, que ainda ficou para trás, lá de 2020.
Então, a gente está com crise global, crise econômica, é o momento que o mercado tende a aproveitar e buscar aquelas regiões, né? Então, é isso que a gente tem que observar. Então, a gente vai traçar uma fibo. Reversão é sempre de baixo para cima, né? Os pontos de reversão sempre de baixo para cima. Então, a gente vai olhar até onde o mercado vai, ó. Ele, em momento algum, ele passa a região de 78. Ele, em momento algum, ele passa de 78. Então, ele não vai a 100, né? Pela regra, passa 78, tem que ir a 100, né? Então, é isso. A partir do momento que ele trabalha no 50, ele já pode buscar 100, né? Tem isso também. Outro ponto importante, se eu fizer um caixote aqui, eu vou ter mais candles do lado de baixo, devido a esse pavio enorme, né? Então, eu vou ter mais candles pro lado de baixo e pro lado de cima, também mostrando esse peso do mercado, favorecendo essa região, né? O que a gente teria que identificar aqui? Aqueles candles grandes, né? Aqueles 3 candles grandes que formam o Favor Gap, que é o candle do meio, que ficou descoberto. E nós temos ele aqui. Nós temos ele aqui nessa região, tá? Que ele fecha exatamente aqui, ó. Essa região vendedora que coincide com a dívida aqui em cima, tá? Então, ele pega essa dívida, ó, e pega o Favor Gap e volta para a tendência vendedora. Então, é isso. Ele está formando uma nova estrutura vendedora. Vamos lá. Para ter estrutura vendedora, eu tenho que ter rompe fundo. Cadê você? Sequência. Ó, rompe um fundo, rompe um topo e escolhe o lado, tá? É isso. Aí nós temos isso aqui, nessa região, tá? Bom, depois que ele escolhe esse lado novamente, né? Aí, deixa eu ver se tá bem certinho isso aqui. Rompe fundo, rompe topo, tá? Dessa lateralização. Tem gente que olha mais micro até. Vamos olhar mais micro para ajudar. Ó, então ele vem, faz um topo, fica lateral, faz um fundo. Faz um topo menor, faz um fundo menor, faz um topo igual. Aqui, faz um fundo igual aqui. Ó. Então, aqui a gente tem um micro rompimento de fundo. Tá vendo que se eu passar uma linha reta, essa aqui tá um pouquinho mais baixa? Então, ele rompe o fundo, rompe o topo, retesta e escolhe o lado. O teste é bem importante, tá? Nos 50%, mais ou menos nos 50% dessa região. E ele novamente faz o M, né, quando ele escolhe o lado. Ah, onde é que eu entraria? Na verdade, a gente já tá vendido Deus lá de cima, né? A gente já teria vendido essa região aqui, né? Que a nossa entrada é sempre o pavio. É a estrelinha. Vamos de novo, ó. O que eu tava esperando? Eu tava esperando ele fechar o gap para vender. Porque quando ele fecha o gap, ele volta à tendência do dia anterior. A tendência do dia anterior, ela era compradora até o momento que ela conseguiu fechar o gap, né? Ela virou vendedora. Ele fecha o gap numa região da venda. Entenderam agora? E começa a fazer as estruturas, tá? É isso. Tem sempre que casar com a divergência de RSI. A gente gosta que seja assim, né? Que case com as divergências de RSI. Depois que ele casa com a divergência de RSI e que ele desce aí seus 2, 3 mil pontos, né? Porque ele subiu 1.000, depois desceu mais 2, 3 mil. Essa região aqui, ó, ela mostra uma divergência aqui dos fundos, tá? Dos topos e dos fundos dessa pequena região, convergindo para uma compra, tá? Então, o mercado, depois das 13h30 por ali, ele começa a pegar os 30% daquela liquidez do dia, né? Lembra que o mercado dá uma pequena correção? Não sei se chegou a 30%, tá? Talvez 30% desse pivô aqui, né? Dessa pernada. Mas ele tenta fazer uma correção, anda de lado, tá bom? Então, essas são as dúvidas que a gente teve, a gente já falou sobre essa aula, a gente já teve essa aula de revisão, assim, mas a gente não falou dessa
duplicidade de tendência do dia 27 até o fechamento do gap. Então, ele era comprador até fechar o gap, tá? Ele era comprador no sentido assim, ele não ganhou topos e fundos anteriores, gente. Olha, eu vou lembrá-los que não foi isso. Ele abriu com uma leve tendência compradora por causa dos topos e fundos ascendentes. Só que ele precisava, ele não tinha como não subir. Ele tinha que fechar o gap para voltar a ser a vendedor, né? Então, não tem como o preço ser sempre vendedor se ele tem gaps para fechar. Então, é comum ele fazer correções compradoras para seguir na tendência vendedora. Então, alguns vão dizer o seguinte, que como ele não ganhou nenhum fundo, nenhum topo, ele ainda, embora estivesse subindo, era vendedor, né? Estou vendendo e subindo. Ele já viu acontecer isso várias vezes, né? Mas eu, para não confundir tanto vocês e não usar nenhum termo técnico, nenhuma coisa assim, eu prefiro dizer que ele teve hibridização até o fechamento do gap, onde ele volta a ser vendedor. O fechamento é vendedor. Então, por isso que vocês têm que ficar ligado, né, nisso. O fechamento era vendedor. Então, se o fechamento era vendedor e ele abriu um gap de baixa, tá? O que a gente faz quando ele abre um gap? Aí a gente tem que analisar o contexto. Tá? Se fecha gap, é óbvio que ele já vende direto. Se não fecha, eu tenho que analisar o contexto. Então, o contexto me diz que o mercado tá fechando, tá dando venda, né? Tá abrindo abaixo do preço, abaixo de 50% do dia anterior. Então, ele tá dando venda, mas o alvo dele é curto, o alvo dele é o fundo do dia anterior, é a mínima, né? Ele nega essa mínima e faz a estrutura que eu quero para comprar. Então, aqui eu vendo e compro. Por quê? Por que eu vendo e compro se o primeiro candle não me deu a violação de máxima nem de mínima? Ele só violou a mínima, né? Por que eu compro? Quem quer arriscar? Eu compro porque pela regra nossa da abertura do mercado, se ele não fecha gap, ele muda a tendência. Então, o primeiro movimento que a gente teve foi uma venda para pegar uma gordurinha apenas. Mas pode ver que não é uma venda muito persistente. Tanto que na mínima, ele nega, ele rejeita a mínima com esse candlezinho aqui, esse martelinho. Faz a estrutura para alta, ele faz esse N, né? Que ele rompe os topos e o fundo, né? E nem aqui, ó, ele rompe o topo, mas não rompe fundo. Frustra a operação. Rompe topo, não rompe fundo. Aqui ele consegue romper o topo, romper fundo e aí fazer a estrutura de N para subir. Tanto que ele faz o reteste aqui, ó. Ele lateraliza, faz o reteste, sobe. Então, assim, num minuto, às vezes fica difícil ver, para quem não tem experiência, mas ele foi bem certinho nessas regiões, tá, pessoal? Bem certinho mesmo. Aí, o que acontece? Bom, eu vendi por questão do hábito, mas eu tô esperando o quê? Uma compra. Por quê? Porque exatamente pela regra que a gente tem. Se o mercado abre gapado, de uma tendência de venda, eu vou comprar. Só que ele abriu para baixo, gente, entendeu? Não foi um gap para cima. Se fosse um gap para cima, eu teria comprado direto. Então, ele abre para baixo, então é normal a gente vender, né? Porque os alvos estão todos lá para cima. É normal eu vender para pegar uma liquidez. Quando ele monta a estrutura de compra, eu saio da venda e aí sim eu vou buscar a compra com um alvo curto. O alvo é só o fechamento do gap. Por quê? Porque eu sei que se ele fechar esse gap, ele volta para a tendência vendedora. Ok, então eu vendo, saio dessa venda na troca de estrutura. Daí eu compro, saio da compra na troca de estrutura, no topo, quando ele fecha o gap. Aguardo ele novamente trocar a estrutura de compra para venda, para poder vender de novo, gente. Isso que eu expliquei na aula que a gente teve o simulador ao vivo na sexta. A gente fez essa explicação aqui, só a gente não explicou a quinta-feira melhor, assim, né? Então, mesmo assim, depois da aula, teve alunos me perguntando isso. Por que a gente teve compras e vendas. Depois, ele segue mantendo as suas estruturas, lateralização, ele faz aquele caixote, que sempre a cada caixote a gente pode calcular os 50%, né? Que nem eu mostrei para vocês. Calcula os 50%, verifica qual é a região que eu tenho mais
corpos, né? Se eu traçar uma linha de 50%, eu vou ter mais corpos na parte de baixo e em cima da linha, né? E depois ele tem o rompimento, aqui um pack de reteste, pra gente entrar vendedor, tá? Mas é isso, aí ele faz aí, paga a última venda do dia, e depois ele entra, depois das 3 horas da tarde, já tinha dado bastante, né? Só que aquela compra lá deu 1.000 pontos, aqui deu quase 2.000. Então, depois ele entra para um período de correção. E tá tudo certo, gente, tá tudo certo. O mercado tem direito a fazer essas correções, que normalmente é 30% do total, né? Aqui eu acho que ele fez 30% só da última pernada, eu acho que ele não chegou a fazer do total, né? Mas dá pra gente ver, deixa eu ver, cadê? Quantos por cento ele fez aqui? Ó, então, fez, aqui, se aqui em cima é 38, aí aqui nessa linha branca é 23, ele tá tentando chegar um pouquinho mais próximo da linha amarela. Então, é normal se eu pegar todo dia, ter uma correção de pelo menos 30%. Isso é normal, porque eu digo que é o estatisticamente falando, tá? Mas é isso, por isso que a gente não deve vender fundo, né? Porque a gente pode estar vendendo um fundo que vai virar correção, né? Tá, pessoal, então isso só para tirar as dúvidas, né? Por que comprar, por que vender, né? Por que ter essa venda, essa compra, essa venda, essa coisa louca, né? Por causa dessa estrutura do dia anterior, né? Que ele era comprador para poder vender, né? Ele é o buy to sell. Esse é um legítimo buy to sell. Eu compro para vender. Porque a tendência macro é vendedora e depois que ele fecha o gap, a gente pensa em vendas. Sempre, pelo amor de Deus, esperem, pessoal, fazer confirmações das estruturas. Precisa a gente ter mais uma aula de formação de estruturas e figuras geométricas, tá? Eu prometo que essa semana sai. Eu tenho mais uma aula de cálculos de stop e mais uma aula de entradas com médio. Então, tô devendo 3 aulas ainda para vocês. E por isso que eu digo, se vocês têm dúvidas, a gente precisa sanar essas dúvidas nas aulas ao vivo, no simulador ao vivo. Precisa ter mais pessoas presentes, tá bom? Um beijo a todos, sucesso!